todo mundo que acompanha o nosso canal. Muito boa tarde. Estamos com mais um Contando Histórias aqui. Dessa vez eu tenho o prazer de trazer uma pessoa incrível para falar aqui no Rosalinas, para contar a história dela, que se mistura com uma história ali do um resgate, né? A pesquisa sobre a história do futebol, sobre... Vocês vão entender melhor o que a gente vai falar. E tem coisas incríveis para a gente falar sobre Vasco no fim da pesquisa dela, né? Com muito prazer, é uma honra receber aqui no Rosalinas a historiadora Aira Bonfim. Seja muito bem-vinda, Aira. Obrigada, Ju. Obrigada, Vasco. É um prazer estar aqui contribuindo com as histórias de mulheres e histórias de mulheres vascaínas, né? Exatamente. Então, Aira, para quem não te conhece, né, vou dar aqui um overview assim, da sua história. A Aira começou, né, trabalhou muitos anos como pesquisadora lá no Museu do Futebol, aqui no Museu do Futebol, aqui em São Paulo, e trabalhou como pesquisadora há muito tempo, né, e eu acho que foram 7 anos, se não me engano, né, e né, durante todo esse tempo ela acabou criando uma relação ali com o futebol. Conta um pouco pra gente, Aira, como você saiu da sua formação inicial, né, de artes plásticas para virar uma pesquisadora de futebol e depois uma amante de futebol e depois uma historiadora. Como surgiu isso tudo? Olha, Ju, se fosse para ter desenhado, né, a minha trajetória, minha biografia, imagino que teria sido bem menos interessante, assim. E eu não fazia ideia nem que existia esse tipo de profissão, né? Nossa, ser pesquisador dentro de um museu, um pesquisador dedicado ao tema futebol, né? A minha relação de pesquisa acadêmica estava muito voltado ao mundo da educação, das artes, né, onde eu estava trabalhando há muito tempo. Eu era professora de artes por muito tempo, mas abriu uma chance, uma oportunidade. Eu não conhecia, inclusive, nem o Museu do Futebol, não tinha me interessado a conhecer. E isso acontece, né? As pessoas que frequentam museus muitas vezes não conhecem o Museu do Futebol, têm um preconceito com o tema, enfim. Acho que até a missão é um pouco quebrar essas barreiras, porque é um museu histórico, né? Não é um museu de um clube, de um time. Então, ele tem um esforço de contar essa experiência, esse fenômeno que é o futebol chegando no Brasil, né, de alguma forma ocupando ali o tempo das pessoas, as organizações, as associações, né, dos primeiros clubes, até virar o que virou hoje. E não à toa estamos aqui, inclusive, reunidos por causa desse futebol. Então, eu tinha, primeiro, assim, muito receio, eu achava que eu não ia trabalhar nesse lugar, que essa vaga não ia ser para mim, e aí já estava, né, questões de gênero sendo ali jogadas na minha cara. Falei, eu sou menina, tá cheio de cara ali, óbvio que eles sabem dizer as regras de trás para frente, a escalação de 58. E quando eu vi, né, eu ia ter exatamente essa missão de trazer o que não estava dentro da exposição de longa duração. Então, para quem não conhece o museu, né, tem um discurso que passa pelas seleções, um pouco pelo início do século, né, essa recepção dos clubes no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas tudo ali com um esforço de ser um pouco mais democrático, de não tendenciar para nenhum dos clubes mais conhecidos, mas também com grandes buracos de silenciamento, de ausências, de histórias que não foram contadas. Então, quando você pensa o Brasil, o país do futebol, eu não estou falando só dos clubes, né? Eu estou falando tanto de protagonismos diversos, que envolvem inclusive os torcedores, organizados, desorganizados, mas também uma grande cadeia de envolvimento das pessoas de formas completamente plurais, assim, com o futebol. Então, você tem comunidades indígenas jogando futebol, você vai ter os bairros aqui em São Paulo fazendo campeonatos de futebol de várzea há anos, né? Então, de alguma forma, esses primeiros anos, né, a partir de 2011, eu e a equipe do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, a gente saiu do museu, a gente tinha que olhar o que estava acontecendo do lado de fora. Isso foi muito legal, né? O recorte inicial foi a cidade, e a cidade de São Paulo não é pouca coisa. E conversar, entrevistar essas personagens, encontrar, inclusive, esses materiais históricos, essas memórias, e, de alguma forma, até pensar qual é o sentido de levar isso para o museu e como levar para o museu. Então, a gente começou a reinventar essa ideia de futebol dentro do museu e com as pessoas do futebol, a princípio na cidade de São Paulo,
mas depois a gente não conseguiu mais ter limites, né? Se a gente for olhar para a história do Vasco, como é difícil de contar a história de um clube que tem aí, né, um centenário nas costas, de envolvimento de muitas pessoas, muitas gerações, de cidade, de um mundo que se transforma, inclusive. Imagina falar de um país inteiro que vive futebol também há mais de 100 anos. Então, acho que isso foi o meu encantamento. Então, eu não tinha que encontrar a escalação de 58 que todo mundo sabe. Eu tinha que falar de outras coisas. Eu tinha que procurar sempre pessoas que não estavam representadas. E nesse meio, assim, todas as possibilidades de estratos sociais vão ser contemplados, né? Então, a gente vai falar de raça, a gente vai falar de gerações, a gente vai falar de regiões do país, a gente vai falar de gênero, né? Então, é dentro do museu que eu vou entender, por exemplo, como uma mulher feminista, né? Eu vou entender as diferenças de tratamento em relação às mulheres. Tanto eu, que era uma pesquisadora do museu, né? Então, é diferente como era tratada, como era apresentada, recepcionada, ou mesmo da própria modalidade, né? E pensar que eu mesma, por muito tempo, ignorei o futebol feminino. Ele é menor, é diferente, nem era algo muito racional, né? Mas eu só colocava ele dentro de uma gavetinha. E aí, mesmo o museu sendo majoritariamente composto de mulheres, mulheres incríveis sempre, nesses mais de 10 anos, a gente foi entendendo, assim, qual era o problema, como a gente reproduzia, que futebol é esse, será que é futebol ou seriam futebols, né? Porque não tem um futebol igual, né? Tem muitas formas de se relacionar com esses futebols. Então, tudo isso foi um exercício tanto de entender o futebol, mas de entender eu também, como ator, né? O que eu posso fazer para deixar esse mundo um pouquinho melhor? Aí, menina, chegou o futebol feminino na minha vida. E aí é que tudo começa, né? Que aí você começa. E é engraçado, né? Ouvindo você falar sobre essa questão do futebol feminino, né? E ele era negligenciado até por você, né? E essa é uma percepção, inclusive nossa também no Rosalinas, né? Quando a gente começou o canal tem 2 meses recém-completados, a gente falou assim, olha, vamos colocar o futebol feminino na pauta, porque ninguém fala do futebol feminino do Vasco, e se alguém precisa falar, que sejamos nós. E começamos a falar sobre o futebol feminino do Vasco, o que é um desafio, porque a assessoria é diferente, então, assim, a assessoria não nos ajuda em absolutamente nada. A gente já fez 1000 pedidos, já falamos nas lives que a gente faz, poxa, precisamos de ajuda e tudo mais. Então, tem, graças a Deus, um blog lá das meninas, né, que escrevem, que são entusiastas do futebol feminino, e elas escrevem sobre o futebol feminino do Vasco. E a gente começou a falar, né, dado que a pauta Vasco acaba sendo extremamente limitada, a gente acabou olhando mais, acompanhando um pouco mais sobre o mercado, né, do futebol feminino de uma forma geral, e estamos todas aprendendo a lidar com isso também. Porque nós também não estávamos inseridas naquele dia a dia de ver o futebol feminino, né? A Série A1, a Série A2. Então, eu acho que é isso. E a gente teve conversas recentes, até com o professor Simas, né? Onde a gente fala muito sobre essa questão, a gente discute muito sobre essa questão que o futebol, ele faz parte, ele é um reflexo da sociedade, né? Ele é um reflexo de nós mesmos, né? Então, se a gente quer um mundo mais igualitário, se a gente quer um mundo com pautas, né, com direitos iguais, a gente precisa também desconstruir esse próprio esse nosso olhar, que a gente foi completamente construído para isso, né? Para ignorar e negligenciar o futebol feminino. E aí, diante disso, eu queria saber sobre a sua pesquisa, que é incrível. Inclusive, vocês podem dar aí um Google para Bonfim, vocês vão ver aí, vão ter uma aula sobre ela, sobre as pesquisas que ela fez, que são muitas, né? Mas dentro da sua pesquisa sobre o futebol feminino, eu queria que você destacasse ali o que você acha mais interessante, para depois a gente entrar nas suas descobertas a respeito do Vasco. Então, o que você considera, assim, todos esses anos como pesquisadora de futebol, em especial do futebol feminino, o que você considera que foi seu achado, assim, uma coisa, assim, super... Quando você olha ali, você fala, caramba, meu nome ali, ó, que bom que tá ali. Fui eu que pesquisei. O mais interessante, para não dizer que é um pouco triste, é que a gente não sabe nada.
Então, é um campo extenso, aberto. Eu sou uma dessas pessoas que tenho me dedicado nos últimos anos a tentar literalmente reunir peças de um quebra-cabeça, mas tem muitas histórias, tem muitos materiais e registro a serem encontrados ainda num país desse tamanho, né. E aí o mais legal do fato da gente não saber nada é que a gente então começa a entender que a construção da modalidade do futebol para as mulheres é completamente diferente das dos homens. E esse é um tema assim que sempre ele cai ali nos debates da imprensa esportiva, quando você tenta fazer comparações, ou quem ganhou mais, se o Neymar é melhor que a Marta. E assim, não existe comparativo, né? Primeiro, assim, nada é comparado ao futebol masculino, se a gente for analisar todas as outras modalidades, que o Brasil, inclusive, tem protagonismo, né? Pensar o vôlei masculino e feminino. Então, quem já está fora da curva é o futebol masculino, e com ele uma história muito própria, uma organização muito própria, um mercado recentemente pujante, que, enfim, tem outros padrões, né? E nesse sentido, mesmo olhando hoje e olhando para 100 anos atrás, né, dessa relação dos homens, do jogo chegando para eles, para as mulheres, ninguém chamou elas para o jogo. Então, é muito legal olhar e pensar que, poxa, mesmo ninguém tendo convidado as mulheres para jogar, elas jogaram, elas desobedeceram, elas deram um jeito. Então, assim, no meio da pesquisa, o que mais me surpreendeu foi o circo. Então, pensar que a década de 20 e 30 você tinha o futebol feminino como uma atração circense. O circo era ali quase a televisão daquela época, pensando assim, né, na relação dele com o envolvimento do fim de semana, da diversão. Então, assim, não é pouca coisa. E ele vende. Isso que é muito legal. O futebol feminino já vendia na década de 20, de 30, de 40, e talvez esse seja um dos problemas mais interessantes de se pensar no passado, porque é um argumento usado nos dias de hoje e é inversamente encontrado nas histórias, inclusive na época que ele é proibido, que as mulheres continuam usando para fazer jogo beneficente, ou seja, beneficente para arrecadar dinheiro, ou para fazer apresentações mais teatrais com as vedetes, que também arrecadava muito dinheiro. Então, esse dado, né, de que era algo de fato consumível é muito curioso. As primeiras notícias vão ser tratadas com ineditismo, né? Nossa, nunca vimos um time de mulheres. Essas mulheres vão jogar contra homens, vão jogar misturados, né? Isso é muito curioso também. E sempre, então, as atenções da imprensa vão ser nesse sentido. Nossa, que diferente, ou uma novidade, não sei o quê. E aí, na sequência, tem o circo, e na sequência a gente tem os episódios que vão ocupar os festivais suburbanos. Então, esses jogos femininos vão abrir esses festivais. Esses festivais são pagos, você tinha que pagar um ingresso para entrar. Essas meninas, né, de 31 a 39, 40, que é o ano que explode o futebol no Rio de Janeiro, estão ganhando bicho, estão ganhando dinheiro jogando bola. E aí o mais curioso é isso, assim, eu acho que é uma história que dá um aporte para a gente refletir sobre. Não é uma história de sucesso, no sentido de que quando a gente compara com o masculino é um jato que voa, que ganha Copas do Mundo, projeções internacionais. E a história das mulheres no futebol no mundo inteiro não é isso, mas é uma história e ela tem que ser contada. Justamente para a gente, de alguma forma, rever esse lugar onde a gente quer o futebol feminino hoje. Porque eu não quero um futebol feminino que talvez ocupe esse mesmo lugar de maestria que o futebol que vai pagar milhões e que vai criar celebridades. E talvez ele não vá chegar a esse lugar. Ele vai desenvolver de forma muito própria, talvez mais transparente, com menos corrupções, com outras relações dos seus torcedores, com os jogadores, jogadoras e os clubes. Então, assim, é uma oportunidade o futebol feminino, tanto para mim, uma historiadora, mas também para pensar futuros, né? Se é que tem um sentido de olhar para o passado, acho que é esse, né? Muito legal. É tão gostoso ouvir, né, essas histórias, assim, porque, como você disse, tem toda essa coisa da desqualificação, né? Que a gente vê ali o tempo inteiro. E agora que a CBF tornou a modalidade uma obrigação para os clubes que estão disputando a Série A, que no fim das contas não é ruim, né? Porque você não vai por bem, né? Aquela coisa do que a vovó dizia, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, assim, se você não faz por boa vontade, que seja, então, obrigada a fazer.
Mas aí tem até a gente comentou ontem na nossa live do canal. Para quem não sabe, nós estamos gravando hoje na quarta-feira, né, dia do jogo do Vasco contra o Caracas, e na Sul-Americana. Então, ontem nós falamos sobre um trabalho que a Camila Carelli, do Convocadas, fez. Tem eleições em diversos clubes esse ano, né, da Série A, e ela teve o trabalho de pedir todas as propostas de todos os candidatos, de todos os clubes, e leu o que tinha a respeito de futebol feminino nas propostas. A maioria das propostas eram assim, a profissionalização do futebol feminino. A gente vai tratar o futebol feminino dentro da pasta de futebol masculino, vai tratar tudo como um futebol só. E eu não sou muito entusiasta disso, sabe, Área? Talvez eu esteja errada na minha visão. Mas eu acho que são categorias que elas têm necessidades diferentes, né? Elas estão em patamares diferentes. Então, assim, não dá para você tratar tudo num balaio só, gente. Não tem condição de você tratar isso da mesma forma, porque são situações que são distintas, né? Tem necessidade distinta. Então, assim, hoje a briga das meninas é para jogar no campo principal do seu time. Bom, e aí, como são esportes, né? Como são categorias diferentes, têm necessidades diferentes, eu acho que vale a gente contextualizar, então, agora a gente já entrando nesse cenário de Vasco, né, que é o nosso maior interesse. É lógico que tudo que você fala é interessante, mas a gente quer entender também, a gente sabe muito, né, da história do masculino do Vasco, né, toda aquela questão ali que muita gente até acha, né, que foi uma luta contra o racismo, que também foi uma luta contra o racismo, mas quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente sabe que é uma luta muito mais para o profissionalismo da categoria, né, do masculino, especialmente ali em 23, 24, né, então o Vasco, ele briga pelo profissionalismo, né, essa é a luta maior que acaba englobando ali o antirracismo, né, e o anticlassismo no final das contas, mas como dentro do Vasco, e essa é uma história que eu não conheço, Aira, então por isso eu estou muito curiosa de entender. Eu nem li, tá, nas suas pesquisas, nada, porque eu quero ter essa experiência com essa história agora, né, pela primeira vez. Então conta pra gente como se deu esse pioneirismo do Vasco, né, na categoria do futebol feminino. Que missão, hein? Que responsabilidade, que delícia. Acho que a primeira coisa é isso. A gente sabe muito pouco sobre essa cronologia das histórias das mulheres que jogaram bola. Vamos pensar assim, não necessariamente são histórias dos clubes, não necessariamente são histórias de um campeonato, que no masculino a gente se acostumou, né? Eu consigo contar a história da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, o Vasco, né? Tem aí uma larga história. E das mulheres está sempre picotado, perdido, não existe uma unidade, né? Então, mesmo quando eu falar sobre as jogadoras do Vasco, eu estou falando de torcedoras do Vasco, né? Algumas associadas, algumas só torcedoras, entusiastas. Então, até essa formalidade que a gente tem, de alguma forma mais associada ao universo masculino, ela não cabe para o feminino. E aí você parece que naturaliza a ideia de que não teve, elas, imagina, elas não podiam entrar, não jogavam, né? E para minha surpresa, quando eu vou voltar para alguns episódios ali, tinha um episódio conhecido em 21, aqui em São Paulo, na Zona Norte, que se dizia o primeira evidência, o marco inaugural do futebol feminino. E aí o futebol feminino parece uma coisa organizada, né? Mas tipo, não é. É legal pensar que as fontes de jornais, que é o material de registro dessa época que a gente poderia acessar, estava cheio de episódios de mulheres jogando, né? Esses episódios se juntam com muita força em 39 e 40, que são os anos que antecedem 41, que é quando vai ter o decreto-lei, com a CBD, que ali, com o ok do Getúlio Vargas, vai de fato impedir que as mulheres se organizem, ou seja, se elas foram proibidas de se organizar para jogar bola, é porque isso já estava acontecendo, né? Então, o futebol exige um associativismo, você ter dirigente, você ter um calendário, você sabe como funciona. Então, o meu olhar era para esse período, Ju. Olhar 39, olhar 40 e tentar entender o que está acontecendo nesse ambiente.
esse ambiente tem uma geografia que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Bom, nesse exercício, então, né, poxa, consegui mapear, tem essas equipes, mais ou menos umas 15 equipes de futebol, muito babado acontecendo. Mas, assim, de onde que vem esse desejo de jogar bola, né? Será que eu tô lá no subúrbio, isolado, com meu time suburbano? E aí eu comecei a voltar. Voltei à década de 30, voltei à década de 20. E, para minha surpresa, nessas festividades que eram promovidas pelos principais clubes, né? A gente pode falar o Botafogo, o Fluminense, principalmente. Nessas primeiras festividades muito elitistas, você já vê meninas jogando. As meninas, elas estão sendo envolvidas em vários jogos e brincadeiras, de corrida, de corda, de tipo um ovo um ovo sendo equilibrado numa colher. E ali você percebe, primeiro, já um fardamento, né? Então, naquele vestido, naquela roupa meio mal resolvida, que não é esportiva, não é atlética, você já via esses bordados, você já via um desejo de serem meninas atléticas, de brincar, de jogar, de participar daquilo, que era o que os meninos já estavam fazendo e que os homens já estavam exibindo no futebol. Então, ali, a minha surpresa, então, de encontrar no Flamengo, em São Cristóvão, alguns episódios, então, de times femininos que às vezes jogam com meninos ou misturados. E nesse desbravamento, para minha surpresa, eu encontro em 23 uma equipe de torcedoras do Vasco, que não só me confirma mais um episódio em 23, então eu contei para vocês, até outro dia, 21 era o único episódio que a gente conhecia, né, aqui entre os historiadores, e mais do que isso, 2 fotografias, 2 páginas inteiras de uma revista ilustrada da época que divulga, né, essa iniciativa das jogadoras, das torcedoras. Aí, de alguma forma, é olhar para essa época, o que é 1923 para o Vasco, e não é pouca coisa, né? Eu acho que é uma efervescência o campeonato conquistado pelo Vasco. E aí, de novo, não tem como a gente negar que essa efervescência tenha, inclusive, inspirado mulheres, garotas, adolescentes, jovens, desobedientes. E é o que acontece. Então, o time vai chamar Esporte Clube Feminino Vasco da Gama. Ele vai jogar no campo do Vasco, ele vai treinar, mas elas, por exemplo, já se apresentam com o primeiro uniforme inteiras de preto. Não é à toa. Né? Uma alusão ali aos Camisas Negras. Né? Exatamente. Inspiradas por ele. Isso. No ano seguinte, de 24, o que você percebe? Que toda essa região ali, sei lá, que envolve os entusiastas e torcedores do Vasco, tanto da colônia portuguesa, mas também dos bairros que vão, né, adentrar ali o subúrbio, várias associações esportivas vão surgir, com alguma relação com a comunidade portuguesa ou com alguma relação direta ao Vasco. Né? Então, quando eu olho para o descritivo da polícia, onde você tinha que pedir autorização para você estar como clube, né? Você tem o clube das meninas ali que ele recebe um ok da polícia, só que elas têm que pagar tipo um tesouro, uma taxa, e elas não pagam. Mas isso já é surpreendente, né? Acho que é 24 ou 25, não me lembro exatamente, e elas têm autorização de existir. E elas vão existir fazendo festa, tem uma sede, tem esses encontros. Elas não vão jogar só futebol, elas vão experimentar vários outros esportes. E, de alguma forma, então, você vai encontrando alguns episódios que vão ajudando a gente juntar pecinhas desse quebra-cabeça. Você percebe, por exemplo, que são filhas de associados, algumas filhas de portugueses, né, em 26. E aí você percebe um protagonismo para qualquer tipo de atividade atlética que tem, o grupo aparecia para fazer uma festa, aparecia para participar, né? Tinha um engajamento também com outros clubes esportivos da região, e isso é muito legal. Depois desse episódio, acho que é importante pensar que elas reaparecem depois com outra fotografia em 29, em um jogo que também foi uma preliminar, então o negócio vai ficando sério, né? Contra o São Cristóvão. Essa foto e a descrição dos jornais, eu já tenho então que o uniforme mudou. Então elas já vão jogar com o uniforme branco, o
o distintivo do Vasco, em vermelho, a meia e o shorts preto. E o mais legal de todos, que acontece na década de 20, eu não sei explicar por quê. Todas as meninas jogam de chuteiras amarelas. E aí tem esse episódio, elas vão perder do São Cristóvão, vai ter um recalque entre algumas associadas do Vasco, dizendo que não é, elas são... não é do Vasco, tipo, sabe, não é de verdade. E tem essa disputa de lugares. E aí você percebe que elas deixam de aparecer publicamente jogando bola com a identidade e uniforme do Vasco e vão aparecer recorrentemente em outras atividades atléticas, vão ter vários campeonatos de várias modalidades de ciclismo que envolvem o Vasco e os principais clubes, e essas meninas então continuam reaparecendo lá. Nesse sentido, aí dá para pensar que começa a ter um descolamento dessa ideia do futebol feminino estar envolvido com esses principais clubes, os clubes mais conhecidos do Rio de Janeiro, da capital, e aí ele começa a virar uma atividade suburbana, onde você tem menos controle, a visibilidade é diferente. E para minha surpresa, Ju, algumas dessas meninas se deslocam para essas equipes. Então, nessas regiões, começa a pipocar times femininos na década de 30. E aí, quando você começa a bater os nomes das meninas, elas voltam a reaparecer para lá. Tem uma personagem que tem uma história muito curiosa, que é a Margarida. Vão ter duas Margaridas num time que ele foi super campeão feminino nessa época, que é o Esporte Clube Brasileiro. Só que como tinha duas Margaridas, uma usava Margarida escrito ao contrário, que era a Adiragrã, e a outra Margarida, que é um resquício dessas primeiras equipes vascaínas, é a Margarida Soares. Então, ela era bem pequenininha nessas primeiras experiências de aparição do time feminino, mas você vê que ela é super atlética, e aí ela se torna uma zagueira dessa equipe, né? E aí é muito curioso, né? Então, ela é uma das poucas mulheres que eu consegui encontrar nome e sobrenome e consigo desvendar um pouco da história dela na década de 40, de 50. E aí ela é filha de um português, ela é torcedora do Vasco, ela estuda, ela faz contabilidade, ela é uma mulher suburbana. E aí, de alguma forma, quando os jornais vão falar dela na década de 50, eles vão voltar para essa biografia dela do Vasco como um grande iniciador de meninas nos esportes, mas vão desqualificar ela por causa disso. Então, a chamada da revista Cruzeiro, quando ele vai falar sobre ela, é a cegonha se enganou. Ela é uma mulher que perdeu o pai muito cedo, aí ela tem um carro que ela herda do pai, tem que cuidar da mãe, da família, e aí ela passa a ser taxista de um ponto ali na rua Teixeira Júnior, fica na esquina de São Januário. E aí ela, assim, ela bebe, ela fuma, ela joga sinuca. Você vai começar, assim, uma biografia dessa época falando: Margarida Soares nunca se importou com um namorado. Margarida Soares, quando criança, jogava bola, ciclismo, corria lá no Vasco. Margarida Soares é motorista, mas fez contabilidade, não sei o quê. Então, para a gente entender, assim, como era difícil, mesmo assim, quase 20 anos depois de uma experiência ousada, vamos pensar assim, que é isso que elas vão estar fazendo o tempo inteiro, são transgressoras todas essas mulheres, seja ela na elite, seja ela no subúrbio. Essa transgressão, tipo, ela de alguma forma entra dentro dessa biografia, né? Então, é uma mulher independente que resolve o problema dela, né, no quesito vamos sobreviver nesse mundo, né? Tipo, já que o pai está faltando, torcedora, com uma série de qualidades, mas a década de 50, de novo, né, reafirma qual é esse lugar desejável para as mulheres. E outra personagem, né, para eu não ficar aqui me estendendo, vai ser a Sara Paradantas. E aí esse sobrenome, ele é conhecido, né? O José Paradantas, um dos mais conhecidos torcedores, né, até nesses inícios de se pensar a organização da torcida, dos espaços onde se torce, como se torce, né, as dinâmicas entre as rivalidades da época. E aí a Sara Paradantas também tem esse envolvimento nessas festividades do Vasco.
Então, várias vezes o Vasco está abrindo o campo para não só o jogo, né? Mas é um jogo que tem uma festa, que tem um campeonato de alguma coisa, que tem uma apresentação circense. As mulheres do circo também vão jogar 3 anos depois da inauguração de São Januário, em 31. E a Sara Paradantas também vai ser uma dessas estrelas das equipes suburbanas, né? Por que eu digo estrelas? Porque, desculpa, gente, em 40, essas equipes, as duas melhores dessas equipes, que vai ser o Cassino Realengo e o Esporte Clube Brasileiro, que eu citei agora das duas, eles vão viajar para apresentar esse bom futebol aqui no Pacaembu, em São Paulo. Então, nos festejos inaugurais do estádio aqui, um estádio que ele vem quase para reanimar os ânimos, né, inclusive políticos, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, Getúlio Vargas. E aí, antes de uma partida Flamengo e São Paulo, duas equipes de mulheres suburbanas vêm aqui e arrasam. Jogam bem, têm análises técnicas, recebem convite, vão jogar em Santos, voltam para o Rio, vão jogar em Minas Gerais, jogam no Independência, e aí recebem o convite para jogar fora do país. E aí eu acredito que seja talvez um dos grandes motivadores para essa campanha pública de desmoralização dessas mulheres cariocas, né? Então imagina como que essas mulheres pobres, pretas, né, não têm condição de representar o país fora. E aí você, então, tem uma dirigente, que é a dona Carlota, que ela é de Cascadura. Ela é acusada de alguma forma, aliciar essas jogadoras sexualmente. Então, levar para os dancings, e que o futebol, então, não era uma fachada, e que as meninas são menores de idade. Então, imagina hoje, né, crianças, adolescentes tendo essa relação, esse tipo de exposição. E agora imagina em 39 e 40, que foi o que aconteceu. Elas estavam nas capas dos jornais, em folhas grandes com imagem, né? Futebol vai ser proibido, vão prender, né? Uma aliciadora, estão ganhando dinheiro. Inclusive, lembra o lance do dinheiro que eu contei para vocês? A grande justificativa que a imprensa está usando tem muitos aproveitadores, eles estão explorando, eles estão ganhando dinheiro com futebol feminino. E aí, nessa sequência, você tem essa desmoralização pública. Óbvio, nenhuma família querer estar relacionado com essa experiência de futebol. Você tem o Conselho, né, de Esportes se envolvendo no problema, tem uma carta pública direcionada ao Getúlio Vargas, tipo, para já, essas mulheres vão se multiplicar, são gremlins, é literalmente isso a carta. E se encerra assim. Era um movimento de crescimento, né? Até podemos falar de profissionalização, né? Como estava acontecendo com os homens. Fica mais difícil encontrar notícia a partir de 41, fica mais difícil você defender esse futebol publicamente, fica difícil você ensinar a menina a jogar bola a partir de 41. E tudo isso a gente ainda hoje continua desconstruindo. E por que eu defendo tanto, né? Acho que a hora que eu sei e aprendo essa história, fica muito mais fácil a gente transformar ela. É quase uma reparação histórica, se é que eu posso dizer que existe reparação histórica, né? Então, é muito importante entender que os passados são completamente diferentes, né? Então, tem uma ruptura que vai envolver até, sei lá, o que eu aprendi na escola, na educação física, né? O que a relação dos clubes, né? Com a desenvoltura desses times, né? Porque a maioria dos times mais conhecidos tiveram vários momentos, né, de futebol feminino, mas eu duvido que o Vasco, por exemplo, saiba dessas histórias, assim, com esses detalhes. E a hora que sabe dessas histórias, você não tem coragem de tratar do jeito que tratou. Né? Então é importante em vários sentidos, é político conhecer histórias de mulheres e histórias de mulheres no futebol. E no final das contas, eu vou encerrar, é a última coisa, é dizer que não é a história do futebol feminino. Essa é a história do futebol. A história do futebol no Brasil é essa, que exclui, que tira torcedor de dentro do estádio, que já não deixou preto jogar, mestiço, trabalhador e inclusive mulheres. Então não estou falando a história de uma modalidade, por mais que elas sejam diferentes, mas é tudo diferente. O futebol é diferente em todos os estados. Mas é pensar que essa é a nossa história e a gente precisa conhecer e se apropriar dela. É interessante você falar que todas essas meninas que eram do quadro associativo do Vasco, né, que frequentavam o Vasco e que jogavam futebol, jogavam bola, muito inspiradas ali pelos Camisas Negras, provavelmente, né, elas acabam
fazendo outros esportes, e o Vasco acaba se tornando um esporte que era extremamente competitivo, né, nos esportes olímpicos. Então, assim, as coisas, elas se misturam, né? E é um silenciamento dessa história de que a mulher fez parte disso. E fez parte disso porque também foi proibida de jogar bola, né? Então, assim, esse direito nos foi cerceado. E, cara, é incrível saber essa história. Eu fiz questão de não estudar antes, para ser a primeira vez para eu estar aqui revoltada, entendeu? Vou adotar o nome de Margarida Soares, entendeu? Na minha bio. Porque, assim, é incrível essa história, né? Como que a gente... Eu vivi anos da minha vida, como que eu vivi 37 anos da minha vida, praticamente, sem saber de tudo isso, né? E para nós, aqui do Rosalinas, é uma honra a gente fazer com que as pessoas, os nossos torcedores, a nossa torcida que é muito off-Rio, né? E as pessoas que nos assistem, e como a nossa história se dá, né? Essas frestas da nossa história, que talvez não sejam tão conhecidas, é para isso que existe esse quadro, né? Eu tenho um pouco dessa ideia aí do Simas, né? De que cultura, samba, futebol, cidade, a cidadania, de uma forma geral, tudo isso se mistura, né? Então, quando a gente pensa no Samba da Mangueira, de 2019, por exemplo, a história que a história não conta, né? E lá fala de diversos heróis negros que não foram reconhecidos na história. Essa história que você acabou de contar é a história que a história não conta sobre o futebol, né? É a história do futebol que quase ninguém sabe. E, assim, eu fico extremamente feliz de saber que as meninas do subúrbio, né? E eu vim a ser, anos depois, né? Uma menina do subúrbio também. E eu também jogava bola, não jogava em clubes, né? Porque não era muito comum, eu nem tinha associação com nenhum tipo de clube, mas era muito comum no subúrbio, especialmente onde eu morava, que as meninas jogassem bola com os meninos, né? Eram times mistos na maioria das vezes, só que a gente não vivia isso dentro do clube, porque isso nos foi cerceado em um determinado momento, né? Eu imagino que essa coisa do futebol não é para menina surge, né, a partir desse decreto, né? E se instaurou dentro de uma lógica dentro da sociedade que nunca mais saiu, né? Então, o futebol não é para menina. E a gente acabou internalizando isso e levando isso para frente, né? E que bom que temos tantas jogadoras incríveis, temos tantas seleções hoje incríveis, né? Não só a nossa, que servem de inspiração para nós todas, né? Eu acho que essa história eu tô assim, completamente. Tô com um sorriso de orelha a orelha de saber disso aí. Que Muito bom, Ju. obrigada. E, Ju, queria muito agradecer, inclusive, os memorialistas, né, do Vasco, porque eu tenho muito medo, mexer com o amor, a paixão e o clubismo das pessoas, né? Eu vindo aqui de São Paulo, mas as pessoas foram muito solidárias, né? Então eu tenho assim, quando eu comecei a colocar os posts nas redes sociais, muitos memorialistas vieram atrás de mim e jogo a bola para todo mundo, porque a minha pesquisa está com base nos jornais, mas imagino que pode ainda existir dentro da documentação do clube. E jogo isso para todo mundo que tem alguma relação e carinho pelos seus clubes, porque fazer uma pesquisa cuidadosa, documental com seus clubes é uma forma de gostar dele, né? E pensar que você pode encontrar novas pistas, mais coisas, né? Então, fica esse convite. O Museu do Futebol vai abrir um crowdfunding agora em breve, né, para ter um audioguia de histórias de mulheres no futebol, e o desejo é que essas histórias do Vasco também entrem, né? Então, é muito importante pensar nessa receptividade do futebol, dos esportes em geral, desse clube em especial, né? Isso ainda não consegue ser revelado nos outros clubes cariocas da mesma época. Então, a gente vai continuar contando. Quanto mais a gente conta, igual esse exercício que a gente está fazendo eu e você aqui, mas que também vai para as redes sociais, novas pistas, novos detalhes, sobrenomes. Então, eu só tenho a agradecer vocês pelo convite, a oportunidade de dividir. Eu queria muito contar para vocês essas histórias, nossa ancestralidade como mulheres, né? Que no final é isso, a gente conhecer nossos passados. Né? É isso. A gente, eu não sei se você sabe, né? Teve um grupo de torcedores que, na verdade, é um grupo político, né?
2 grupos políticos do Vasco. E a partir da pesquisa do Henrique Hubner, que também já deu uma entrevista aqui para gente no canal, redescobriram o lugar onde o Vasco nasceu. E aí alugaram esse lugar, criaram um memorial nesse lugar. E uma das minhas falas sobre esse lugar é justamente isso, né? Que ali é onde o Vasco nasceu, na pequena África do Rio de Janeiro, onde os negros escravizados fizeram seu quilombo de resistência, e nós, vascaínos e vascaínas, passamos o nosso quilombo ali também, né? Olhando para trás, celebrando a nossa história, mas construindo e projetando para frente o que a gente quer para o nosso clube, né? Então, que essa história, que as pessoas consigam nos assistir, que achem, né, descendentes de Margarida Soares, descendentes, né, de todas essas meninas, que falam, poxa, olha, eu vi isso, tem uma foto aqui da minha avó, eu tenho uma foto aqui, né? Quem sabe? Quem sabe a gente não consegue montar várias partezinhas de um quebra-cabeças e reconstruir essa história para a gente pensar no futuro, né? Então, eu estou muito feliz. Obrigada. Muito obrigada mesmo, Mayra. E Eu vocês que que estão aqui nos agradeço. assistindo, deem like aqui no canal, deem like nessa entrevista, se inscrevam, porque a gente tem para trazer essas histórias. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Aira Bonfim nas redes sociais, para vocês saberem sobre as próximas pesquisas dela. E quem se interessar, quem quiser se debruçar aí sobre a hemeroteca e quiser mais informações, a gente está aqui à disposição para fazer o contato e ajudar a Aira, ajudar o Vasco a retomar aí essas histórias incríveis. Obrigada, viu, Aira? Obrigada, Ju. Obrigada a todas as rosalinas. E é um prazer estar aqui de novo, de verdade. Então é isso.